Olá, los amigos, bate com Laporte, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Guarani. Na verdade, vamos aprender 5 palavras. E para o final, deixei 3 palavras muito importantes que vocês vão querer saber quais são essas palavras. Então, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, se inscreva, deixe o seu comentário é muito relevante para nós aqui. Sumido aqui um pouco no canal, né? Apareci hoje novamente, mas estamos aí firmes elaborando as aulas, tá bom? Vamos começar então. A primeira palavra que temos é esta palavra aqui que eu vou ler para nós aqui agora. Adiapsacata. Adiapsacata. Gente, essa palavra aqui, ela é como se fosse algo. Eu já vou colocar aqui a tradução para nós. Adiapsacata quer dizer vou escutar ou vou escutá-lo, né? Vamos colocar a princípio assim, vou escutar. Vou escutar quer dizer adiapsacata. Aí nós temos esta palavra, adiapsacata quer dizer vou escutar. Por exemplo, se eu for falar assim, se alguém falar assim, ouça esse barulho, né? Ou ouça como esta pessoa está se expressando, por exemplo. Como que eu falaria esta palavra? Ouça como ela se expressa. Eu colocaria assim. Ediapsacamina. Opa, Ediapsacamina rece. Baeixapa. Baeixapa. Só vou aumentar aqui um pouquinho. Baeixapa. Onye. Mo. Nye. Baeixapa onye mo nye. Eu trouxe aqui esta frase para nós e vamos prestar atenção nesta frase. Esta aqui já é um pouquinho mais complexa, né? Mais elaborada assim esta frase. Então, para você que ainda não viu, né, o curso Guia Prático, eu vou deixar o link, o card, né, passando aqui um link nos cards e você acessa lá e assiste as outras aulas para você aprender, porque aqui já é um pouco mais avançado. Então, vamos lá. Ediapsacamina rece. Baeixapa onyemonye. Eu vou ler um pouquinho mais rápido para vocês pegarem o tom da pronúncia, né? O som da pronúncia, né? Ediapsacamina rece. Baeixapa onyemonye. Eu estou falando aqui, ouça essa pessoa, ouça como ela se expressa, né? Eu vou até colocar aqui a tradução aqui embaixo. Eu estou falando um pouco mais devagar porque esta aula, na verdade, ela vai ficar um pouco mais lenta mesmo. Então, vocês tenham um pouco de paciência porque aqui já estamos avançando no aprendizado um pouquinho mais avançado. Aprendizado um pouquinho mais avançado, tanto é que eu vou deixar isto aqui. Como que eu posso dizer para vocês? Eu vou deixar isso aqui, na verdade, sem a edição, né? Então vamos lá. Ouça a forma, eu vou colocar assim a tradução, a forma como ela se expressa. Vocês viram que aqui temos a tradução, né? A tradução não é a tradução literal. Quando eu falo literal, quer dizer que é da mesma forma que foi escrita, ao pé da letra, né? Então aqui nós temos uma tradução adaptada, porque se a gente for traduzir ao pé da letra, não quer dizer nada disso aqui, né? Mas ele faz referência a isso. Então vamos lá. Ouça a forma como ela ou como ele, pode ser também, se expressa. Quando eu falo esse receio, eu estou falando dele ou dela. E vamos fazer a tradução aqui para vocês entenderem. Reparem que essa letra E é a letra, ou seja, é a partícula do imperativo. Então, psacar quer dizer prestar atenção, prestar ouvido ou dar ouvido, né? Então, ediapsacar quer dizer
preste atenção ou ouça. E esse mina a gente já estudou também, que quer dizer estamos dando carinho, estamos dando mais ênfase, né, ao que estamos falando. Então, é de apusaka mina rece. Ouça, por favor. Este mi vem também de favor aqui, pedindo um favor, né? Então, é de apusaka mina, quer dizer ouça. Ouça ela, por favor. Vou até colocar aqui, por favor, para que a gente dê ênfase a isso, né? Ouça, por favor. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ouça, por favor, a forma como ela se expressa. Então, Ediapussacamina quer dizer ouça, por favor, né? Rece. Esse rece já seria como se fosse ela aqui, né? Então, ouça ela, por favor, ou ouça nela, né? Ou preste atenção nela, seria também, pode ser isso também. Preste atenção nele ou nela, esta frase aqui, Ediapussacamina rece, né? Embaeixapa aqui é como, né? Embaeixapa, como, ou a forma. E aqui temos o nhemonhee. Nhemonhee quer dizer dar palavra ou falar, né? Dar conselho, expressar-se, falar-se. Então, o nhemonhee, esse ou é a marca da terceira pessoa. Então, a nossa tradução aqui temos Ediapusakamina rece. Baeixapa onyemonye. Ouça, por favor, a forma como ela se expressa. Ou pode ser, preste atenção nela. Ou preste atenção do jeito que ela está se expressando. Ou da maneira que ela está se expressando. Preste atenção nisso. Então, japusaká seria prestar atenção. Aqui no caso, esta palavra adjapusakata está no futuro. Quer dizer, vou ouvir, né? Vou escutar, vou ouvir, vou prestar atenção. Muito bem, até aqui você entendeu bem esta parte. Agora a gente vai para a parte que vai confundir um pouco a sua mente. E reparem que aqui, antes de ir para a próxima, japusaka quer dizer escutar, né? Apussá quer dizer ouvido, né? E japusaka é prestar ouvido. Então, é diferente de escutar, né? Só que a gente usa como uma figura de linguagem também. E agora vamos para a parte... Afinal, aqui eu não estou falando que é escutar, que é ouvir, né? Aqui, na verdade, vem mais de ouvir que escutar. Então, eu posso dizer aqui, vou ouvir, né? Posso até mudar esta palavra aqui e vou colocar ouvir, que é o que mais... É o mais correto, é a tradução mais próxima. Vou ouvir, porque estou falando principalmente do ouvido. E para quem não sabe, né? Apsá quer dizer ouvido. Apsá, ouvido. Então, vou... dar ouvido a isto, né? Vou ouvir ou vou dar ouvido. E agora temos aqui a outra palavra que eu falei para vocês, né? Que é a primeira palavra nós usamos como ouvido. E o que quer dizer esta palavra aqui, arrenduta? O que quer dizer arrenduta, né? Arrenduta é literalmente vou escutar. Literalmente isto, vou escutar. Então, se eu falar assim, arrenduta, né? Vou colocar aqui uma frase para a gente se posicionar melhor. Arrenduta. Aqui, ó. Arrenduta. Mbaepa. Mbaepa. Rei. Riquai. Eu vou só diminuir aqui um pouco. Arrenduta mbaepa rei riquai. Por exemplo, temos esta frase aqui. Muito bem, montei uma frase aqui para nós sobre rendu, né? Reparem que rendu aqui, gente, quer dizer escutar. Rendu, escutar, a da primeira pessoa. Então, eu estou falando arrendu, tá? Estou falando quando eu falo arrendu, eu estou falando escuto, né? E o tá aqui é a partícula do futuro. Então, escutarei, vou escutar, né? Pode ser também como ouvir. Nós vimos que lá em cima ouvir é uma coisa e escutar é outra coisa, né? Então, vai muito de... Porque às vezes você escuta, digamos assim, que escutar é você simplesmente escutar algo. E quando você ouve, né? Você está prestando atenção no que você está escutando. Então, você está dando atenção àquilo que você está escutando, a fim de dar, né, uma resposta, o que seja, né? Então, vamos lá. Arrenduta mbaepa rei riquai. Arrenduta, reparem aqui, arrenduta mbaepa rei riquai. O que quer dizer isto aqui? Eu vou colocar a tradução aqui.
Eu vou mudar aqui, tá? Eu vou colocar assim, ó, RIC, tá? E vocês vão entender o porquê. RIC, vou deixar assim. Então, eu vou colocar a tradução aqui. Coloquei a tradução, olhem só que interessante. Vou escutar o que eles têm a dizer, ou o que eles querem dizer, pode ser também, tá? E o que eles têm a dizer, querem dizer, eu acho que se encaixa na mesma coisa, né? Então vamos lá. Vou escutar o que eles têm a dizer, seria a resposta de Arrenduta Mbaepa Reice Riquai. Arrenduta, eu já expliquei para vocês, quer dizer vou escutar. Mbaepa, quer dizer o que, né? Mbaepa é o que. Reice. Rei é eles, ou seja, este aqui já está na terceira pessoa. Rei quer dizer dizer, né? Rei, ele dizer, ou ele quer dizer, né? Reice, temos aqui o C, que é a partícula de desejo, né? De querer, de desejo. Então, isso aqui eu estou dizendo que querem, né? Querem dizer. O que eles têm a dizer ou querem dizer. Riquai é eles, né? Então, eu estou falando aqui. Arrendu tamba é para reice riquai. Vou escutar o que eles querem dizer. Me diz aí se você está gostando desta aula. Se você está gostando, deixa aí nos comentários. Comenta aí dizendo que a aula está boa, né? Na verdade, eu fiquei um tempo sem dar aula, mas estou voltando aqui novamente. E agora vamos finalizar. Como eu disse no início, eu trouxe 3 palavras, ou seja, 3 nomes, né, que a gente vai aprender aqui. E vocês vão ver que é bastante divertido. Então vamos para eles? E aqui, interessante, né? Temos estas 3 palavras: pno, xiri e mocon. Pno, xiri, mocon. O que quer dizer pno? Pno quer dizer, vou colocar aqui. Pno quer dizer peido, né? Xiri quer dizer diarreia. É diarreia, né? Assim, né? Diarreia quer dizer xiri. E mocon quer dizer engolir. Mocon, engolir e pode ser também beber. Quando a pessoa fala assim, vou beber uma, então a pessoa vai falar a moconta, né? Então, beber. Engolir e beber. Neste caso, beber, eu vou deixar bem enfatizado aqui que beber é somente, tipo, é como se fosse uma figura de linguagem para quem vai beber, para quem bebe bebida, né? Então a pessoa fala, vamos beber uma, né? Ou vamos tomar uma, não sei como fala exatamente, dependendo da região. Neste caso, é especificamente beber de beber bebida, de tomar pinga, cerveja, o que seja bebida alcoólica, né? Então, referindo-se à bebida alcoólica, falamos a mocon, por exemplo, eu bebo, né? Mas no caso, a palavra mocon originalmente é engolir. Então, quando eu falo mocon, estou falando engolir. A mocon tem isso, ou a mocon tem, por exemplo, a mocon ironçá, por exemplo, engolir água gelada, né? No caso, no Guarani, ainda nós usamos mais o comer, né? O verbo u, né? Então, isso eu vou explicar mais adiante para vocês também, tá bom? Então, isso aqui eu deixei assim com a tradução, né? E se vocês quiserem que eu faça palavras em Guarani com essas, ou seja, faça frases com essas 3 palavras em Guarani, vocês vão me deixar aí no comentário pedindo. Faça frases com punon, xiri, mocon, né? Que são palavras que é a nossa realidade também do dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nós falamos aqui sobre Guarani, língua mãe. Eu deixei aqui como. Inclusive está até errado aqui, né? Língua mãe. Isso. Por que que eu digo que Guarani é língua mãe? Porque o Guarani, ele foi a língua que foi achada aqui no sul da América do Sul. Então, ela é a nossa língua mãe, né? Muitas palavras do Guarani. Por exemplo, eu estava estudando um pouco sobre o Guarani é Engatu e é a mesma coisa do Guarani que nós falamos. Somente muda a escrita, algumas expressões por sofrer, né, a influência da região, né, de como se fala. Mas é tudo igual, gente. O Tupi-Guarani é a mesma coisa do nosso Guarani. Muda pouca coisa, né? Como eu disse para vocês, por sofrer, né, a influência da região, ok?
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.